Você pode correr 10 quilômetros, não sentir absolutamente nada, se achar fantástico e mesmo assim ter uma bomba relógio no seu peito. Como isso é possível? A biologia não se importa com quanto você consegue correr, com quantas partidas de tênis você consegue jogar. O nosso corpo ele é completamente adaptável. Você pode ter, por exemplo, uma obstrução em alguma artéria coronária do coração que chega a 90% de entupimento e não sentir absolutamente nada. E qual o problema? Primeiro sintoma, a primeira manifestação da doença cardiovascular pode ser a morte súbita e você ficar surpreso. Nesse vídeo eu irei lhe mostrar como funciona o coração, o que realmente acontece no infarto e como fazer para prevenir antes que seja tarde. Pense no seu coração como um motor de Fórmula 1. Ele é uma bomba muscular que manda sangue para o corpo inteiro. E por mais perfeito que esse motor seja, ele precisa de oxigênio e de combustível para funcionar. E como que ele recebe esses nutrientes? É através das coronárias. As coronárias são uma rede de tubulação, que leva sangue para o músculo do coração, fornecendo assim o combustível e o oxigênio necessário para a máquina trabalhar. As coronárias começam como dois tubos grossos, um de cada lado do coração, que vai se dividindo de tal forma que ela consegue sustentar, abastecer cada pedacinho do coração. E isso me lembra uma árvore, com um tronco que vai se ramificando de tal forma que forma toda a copa da árvore. E aí você já começa a entender uma coisa. Se você tiver um entupimento em um ramo distal, num galinho final da árvore, poucas folhas serão acometidas. Entretanto, se você tiver um entupimento de um tubo principal e inicial, se você tiver um problema no tronco grosso da árvore, pode ser que a árvore inteira morra. Mas como que essa bomba relógio se forma? As artérias coronárias, na sua superfície interna, têm uma camada extremamente lisa, muito mais lisa do que uma panela de teflon antiaderente novíssima. O problema é que com o passar do tempo vai se perdendo essa antiaderência. A hipertensão, o colesterol aumentado, o açúcar no sangue, a obesidade, o tabaco funcionam como se fosse uma bucha que você vai raspando dentro desse vaso sanguíneo, perdendo a antiaderência, tornando-o áspero. E quando ele está mais áspero, mais colesterol consegue entrar dentro do vaso e eles vão se acumulando com o passar do tempo. A maioria das pessoas acha que essa placa de gordura vai crescendo como se fosse uma parede e que se coloca um tijolo de cada vez até que você tampe totalmente, tenha uma obstrução de 100% daquele tubo da artéria coronária. Mas a medicina moderna já entendeu que não é bem assim. E só como exemplo, vamos falar do nosso amigo João. O João é uma pessoa que não tem sintoma nenhum e corre ali 10 quilômetros tranquilamente, mas ele não sabe que tem uma placa de 50% de obstrução na artéria do coração. E aí você me pergunta, Gabriel, ele já tem uma placa de 50%, nosso amigo João.
Como que ele não sente nada? Eu disse que o nosso organismo é completamente adaptável. As artérias coronárias, principalmente nas suas porções mais distais, nos tubinhos mais finos, têm uma grande capacidade de dilatar, de abrir o tamanho desse vaso. E é por isso que, mesmo no esforço, mesmo com uma placa de 50%, o João pode não sentir absolutamente nada. Mesmo que o João faça teste de esteira ou de cintilografia do miocárdio, pode ser que o resultado venha completamente normal e ele se sinta muito tranquilo com relação ao risco de infarto. E é aí que surge o drama. É aí que mora o perigo. Por quê? A placa de gordura tem uma característica infernal, a imprevisibilidade. Como assim? Ela pode sair dos 50% de obstrução e, num piscar de olhos, entupir 100%. Ela não cresce somente no projeto tijolinho, em que se aumenta um pouquinho de uma vez. Ela cresce de forma abrupta e acelerada. E eu vou te mostrar como isso acontece. Você precisa entender que a placa de gordura tem uma capa que separa o sangue que corre dentro do vaso do conteúdo interno de gordura. Essa capa é a grande chave do infarto. Em alguns momentos ela está mais forte e em outros ela está mais fraca. E no momento de fragilidade, ela pode rasgar, ela pode romper. E se isso acontecer, vai estourar a bomba relógio. Por quê? O sangue não pode encontrar o conteúdo de gordura interno, o lixão de gordura, porque acontece uma reação instantânea de coagulação. É como tacar fogo na pólvora. Uma plaqueta gruda na outra e forma-se um trombo, um coágulo em cima dessa placa de gordura. Então, se a placa de gordura entupia 50% da artéria do João e ele não sentia nada, quando ela rasgar, quando ela estourar, ela pode entupir de uma vez 100% e o coração pifar. A máquina, o motor da Fórmula 1 parar de funcionar. E aqui já vem a primeira mensagem que eu quero bater forte. O maior pressuposto para se ter um infarto é ter uma placa de gordura. E descobrir em fases iniciais pode mudar completamente a história natural da doença. Pode proteger o nosso amigo João. E como descobrir? Esse é um assunto médico, mas nós analisamos muito a história do paciente, os hábitos dele, a história da família do paciente, o exame físico, exames de sangue e alguns exames mais específicos e direcionados para uma pesquisa ativa de placa de gordura. Mais importante do que achar a placa de gordura é tratar a placa de gordura. E aqui vem o básico, que muitas vezes é negligenciado. Precisa-se fazer um controle de pressão arterial, de diabetes, de colesterol. Presta atenção, citei 3 doenças que não dão sintoma algum. As pessoas podem correr 10 quilômetros e não atrapalhar em absolutamente nada. Não é porque se faz exercício físico que se está imune a doenças cardiovasculares. É claro que exercício físico é um grande aliado para a prevenção de infarto. Entretanto, ele sozinho ele não tem força de combater outros fatores, ainda mais em quem tem predisposição genética. Além disso, precisa-se controlar a alimentação. Não é porque se faz muito exercício físico e que acaba não engordando facilmente que pode-se comer qualquer coisa. Diminuir o consumo de açúcar, de ultraprocessados e de gordura saturada é fundamental para a saúde
cardiovascular. Ter um sono de qualidade também está associado a um menor risco de infarto. E por último, e não menos importante, um acompanhamento periódico, regular, com algum médico, de preferência habilitado e com expertise em doenças cardiovasculares, vai ser fundamental para uma prevenção de qualidade. Se esse vídeo foi interessante para você, dê um like. Você mostra para o YouTube que o conteúdo é bom e ele pode sugerir a outras pessoas que precisam dessa informação. Mas se você conhece alguém que precisa dessa informação para ontem, encaminha esse vídeo. Deixe nos comentários alguma dúvida, algum relato pessoal. E no mais, eu desejo a você um grande abraço.